mais um nosso reencontro sentido da vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. O medo, o que será esse medo, né? Lembrando um pouco o projeto Nosso Reencontro, ele veio para mim para poder despertar nas pessoas aquilo de melhor que elas têm, né? E que elas entendam que elas podem. Então, de uma forma bem simples, eu vou passar isso, contando histórias, falando o que aconteceu comigo, e muitas vezes eu espero receber retorno de vocês, alguém contando alguma coisa que aconteceu, que a gente possa estar compartilhando aqui também, né? Não precisa de nomes, não precisa de informações, realmente algum tema, alguma coisa que seria bom para quem está aí do outro lado. E aí hoje nós vamos falar de medo, né? E medo? Você tem medo? Eu tenho muito medo. Medo do quê? Às vezes a gente nem sabe do que a gente tem medo e atrapalha tanto a nossa vida, né? Vou dar uma lida aqui em algumas coisas quando eu preparei esse vídeo, e o significado do medo é temor, uma ansiedade que pode ser racional ou pode ser fundamentada, um receio, né? O que a gente vai estar falando? Qual o medo que você tem? Eu tenho vários, né? Como mãe, será que meus filhos vão dar certo? Né? Como mãe, a violência, a droga, os assédios, o estudo e a vida deles. É o medo que eu tenho como mãe, mas sei também que cada um tem a sua vida. E da mesma forma que nós passamos por tropeços, eles também vão passar. Tirando os filhos, marido, mãe, familiares em geral, cunhado, cunhada, irmãos, né, primos, tios. E o medo de perder, que é um medo grande, medo de perder as pessoas, de perder estabilidade, de perder confiança. São muitos medos que a gente tem, né? Só que muitas vezes esse medo faz que a gente não siga o nosso caminho, né? Quando eu fiz o primeiro vídeo do projeto, eu senti um alívio, né? Porque eu passei por muitos medos antes de entrar nesse projeto. Algumas coisas já fui falando, outras eu vou falando de acordo com os vídeos. Medo de aparecer, medo das críticas que vão vir, medo até do sucesso. Eu fui descobrindo vendo outras pessoas, né? Outros vídeos. Quantos medos que a gente tem que a gente não sabe? E aí, a gente tem duas opções. Pelo medo a gente deixa de fazer, ou pelo medo a gente faz, mas a gente consegue se planejar do que pode vir, né? Então, tem que acontecer. Hoje, quando eu comecei o projeto, eu me senti aliviada. E eu percebi que eu tinha um medo, porque parecia que eu estava devendo alguma coisa, porque esse projeto, como eu já falei, é um propósito da minha vida, né? E aí eu não estava fazendo, e aí veio o medo, e se eu não fizer? E como que vai ser? Já tem 5 meses, eu não coloco em prática? Cheguei a pensar até em ter castigos, olha só aonde chega a nossa cabeça, né? E aí, como que você tá? Você tem medos? E se você pontuar os medos, já pensou nisso? Escrever sobre seus medos e perguntar: por que eu temo isso? Me faz bem? Será que eu consigo resolver em ficar com esse medo, né? E ficar pensando, ficar remoendo. E ele pode trazer problemas pra gente, né? Esse medo. Ele pode dar uma dor de cabeça, ele pode dar uma dor nas costas, ele pode dar uma insônia, porque a cabeça fica pensando, será que sou eu que fico assim? No meu caso, eu fico angustiada, eu fico ansiosa, que são temas que a gente pode falar durante outros vídeos. E aí, como que a gente faz, né? E às vezes a gente pensa, não consegue, e quando consegue, vê que era tão mais natural e dá um alívio tão grande como eu estou me sentindo agora com o projeto em prática, que a gente pensa: por que eu não fiz isso antes, né? Então, listar os medos, verificar a necessidade desse medo naquele momento, ou se orientar, né? Conversar com as pessoas, como às vezes é complicado a gente conversar, né? Eu
tenho muita facilidade de falar. Talvez o vídeo esteja um pouco mais travado, mas quando eu estou perto das pessoas eu tenho facilidade de falar. Mas um dia falaram para mim, conversando até das pessoas à minha volta, eu falando da minha filha, que às vezes ela não se abre, não fala, e falaram para mim, Juliana, mas você se abre? Realmente, eu escuto e falo, ajudo, converso, mas eu não conto o que está dentro de mim. Então é uma coisa que eu também vim trabalhar. E por que a gente não se fala? Não fala da gente mesmo, das coisas da gente, principalmente para as pessoas próximas? Medo? Será? Medo de ser julgada? Medo, às vezes, de achar que não vai agradar? Muito tempo eu fiquei com medo de expor os meus pensamentos, com medo de não agradar. E agora eu tô aqui, expondo na internet as minhas coisas, né? E com medo sim, mas sabendo que eu não vou agradar todo mundo e que, como está na internet, uma psicóloga uma vez numa palestra falou, a internet é como se a gente estivesse numa praça pública, né? Então, eu tenho que estar preparada para o que vier. Mas o que era melhor para mim? A hora que eu pontuei esse medo, colocar em prática e me sentir fazendo algo útil, ou ficar quieta no meu lugar angustiada, sem sucesso, sem saber o que pode acontecer, né? Então, a gente tem que entender isso, né? E aí, algumas coisas que eu peguei aqui, o medo é um pensamento que nos dissocia do presente, ele tira do agora, né? Você pensa tanto lá na frente que você não faz o agora. A gente tem que pensar no agora, né? Tem que saber se o medo vai ajudar. Vai ajudar? E aí você vai perceber que essas perguntas, é certo o medo, ele vai ajudar? A resposta é sempre não sei, porque são coisas que não são concretas. A gente tem que pôr em prática para fazer, né? Então, é sempre algo do futuro. Nós temos que viver no presente, porque ele não volta mais, né? Então, vamos trabalhar com isso, certo? Ele é como um mensageiro que bate a porta para informar que estamos escapando do agora e abrindo mão do único instante em que a vida acontece, que é agora. Então, vamos nos livrar do medo? Ou hoje eu não tenho medo, mas se amanhã eu tiver, eu vou parar para pensar sobre ele, o que me aflige e o que eu posso fazer para melhorar com ele. Quais ações eu posso fazer? Em vez de ficar com medo, tomar ação, né? E esperar as consequências. É isso que a gente tem que pensar, né? Para ver, faz 5 meses que eu estou olhando esse projeto. Um que veio, o segundo que parou, em agosto que eu ia ver, e aí nós estamos em outubro. Vamos dizer, falei desde o começo que eu estou aliviada. 5 meses pensando, podia ter levantado e ter feito. Mas também não aconteceu. Esse é o momento. Por isso que eu estou aqui, sempre contando para vocês que o caminho nem sempre é simples, mas com certeza a gente consegue chegar lá. Se a gente quiser, né, gente? Isso é uma coisa muito de dentro da gente, né? Então, tem que saber os nossos medos e começar. Anota os medos, começa a verificar se pode, porque quando a gente anotar fica mais fácil. Ah, eu tô acordada a noite inteira, o que eu tô pensando? Isso é medo? Eu preciso disso? Não, eu não preciso. Se eu ficar pensando agora à noite, perder o sono, vai resolver pra mim? Não, não vai resolver pra mim, eu não sei se vai resolver. Então dorme, deixa o subconsciente trabalhar, relaxa e deixa seguir, né? Não que o medo seja ruim, em alguns momentos ele é bom, porque nos faz precaver. É a forma de lidar com ele que temos que trabalhar. Então ele é uma reação de alerta que é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos. O problema é que em alguns casos ele se torna paralisante. A gente tem medo, a gente para, né? Então, os dicionários indicam que a palavra medo significa um tipo de perturbação diante de ideia que estamos sendo expostos a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Trata-se de um estado de apreensão, à espera que algo ruim pode acontecer. Mas pode acontecer coisa boa também, não pode? Então nós temos que testar, né? Às vezes, eu posso ser assaltado. Pode.
que você faz para não ser? E para de pensar, né? Tudo que eu tô falando não é simples, que eu falei, só para estar aqui foi um processo de 5 meses, né? Para eu estar aqui, esse processo do projeto. E continuam os medos, e é o dia a dia, né? É um trabalho diário. Né? Eu falo que quando a gente começa, depois nós vamos falar um pouco da reforma íntima, quando a gente começa o nosso reencontro, que a gente entende o nosso sentido da vida, é um trabalho diário. E não tem volta, né? Porque a volta é viver angustiada, porque você sabe o caminho para seguir, mesmo se for bater a cara, mas é um trabalho sem volta. Se você parar, talvez venha essa angústia do que você está fazendo. Então, diante dos medos, tenha os objetivos claros em sua mente. Você estará diante de 2 possibilidades: batalhar o que deseja ou vencer, ou se deixar vencer por algo que imagina. Você tem a decisão, né? E vamos seguindo. Aprenda com seu medo e siga em frente. Sempre siga em frente, né? Superar o medo de mudança permite que você alcance o sucesso pessoal e profissional. Eu tô aqui falando para vocês coisas que às vezes eu recebo no WhatsApp, às vezes a gente não vê, mas às vezes vem pra gente, né? Aqueles bons dias de manhã, grupo disso, grupo daquilo, sempre tem um textinho no Face, no Instagram, e eu falando aqui parece bobagem. Mas quando alguém fala pra gente, é tão bom escutar, porque a gente às vezes sabe, lá no nosso íntimo a gente sabe, mas a gente prefere deitar e se dar por vencido pelo medo, né? E não pode ser assim. Então, vamos seguir. Não existe um momento perfeito, já que ele pode ser a todo instante. Se você ficar na espera, é capaz que o entusiasmo vai diminuindo ao longo do tempo. Eu senti muito isso, né? Eu quero sair andar de bicicleta. Coisa simples. Mas eu tenho tanto medo de cair. Então eu não vou andar, né? Eu quero começar a correr. Eu falo para as pessoas, tem que começar. Vai ser legal? Não vai ser legal. Falo isso direto, é uma delícia correr no final da corrida. Por quê? Porque dói o corpo, porque dói a mente, porque tem um monte de senão ali no meio. Mas, e o medo de não conseguir? Às vezes você vai dar uma prova, né? Às vezes o medo realmente paralisa a gente, né? Só que a gente tem que saber que na vida a gente não tem nada certo, nada é 100%, e a gente tem que seguir, não tem jeito. Então, vamos seguir em frente, vamos fazer a nossa parte e não deixe o medo tomar conta de você. E quando você achar que está tomando conta, entenda que você não tem mais ou menos daquilo que você consegue, né? Não tem que ter medo de se mostrar, não tem medo de aparecer. Quando eu vim fazer o vídeo, eu falei que eu tava com medo de me mostrar, uma psicóloga amiga minha, e principalmente de me achar, né, de meu ego crescer por eu estar aqui. E ela falou que pior do que esse medo é não fazer, né? Porque você tá deixando dentro de você uma agonia bem grande. Então, todo medo tem que ser tratado. Não é que o medo não existe, não é que não tenha que ter, como a gente falou aqui, o medo existe sim, o medo faz bem em alguns momentos, mas é a forma que a gente lida com ele que vai atrapalhar a nossa vida ou não. E no mundo de hoje, cheio de mudanças, as nossas vidas também estão. Então, ou a gente lamenta, fica com medo e se mantém na zona de conforto, ou a gente arregaça a manga. Como eu falei desde o começo, não é uma coisa simples de fazer, né? E não demora. Eu tô aqui falando, você fala, ela tá falando, eu tô falando desde o começo. Para mim não é uma coisa simples. Entre meu medo e meu fazer, eu também perco noite de sono também. E aí eu começo a avaliar se vale ou não vale a pena. Algumas lições que eu tô passando aqui são coisas práticas que eu tento fazer todos os dias. Tento. Também não consigo às vezes. Também caio de cama, também tenho vontade de não acordar, de dormir mais um pouquinho para não enfrentar as coisas da vida.
Mas o importante é a gente saber que a gente consegue, né? Independente da religião, eu acredito muito em Deus e que Ele sabe o melhor caminho. Hoje talvez a gente não entenda, mas lá na frente a gente vai entender as dificuldades que a gente passou. Mas tem algumas coisas que a gente pode melhorar durante o nosso aprendizado, né? Então, fiquem em paz, até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam de comentar, de falar um dos meus medos, o que vai ser falado, mas só com eles só com os comentários de vocês eu vou saber como que eu tô indo e podendo melhorar, viu? Amém.